Seguimos com Entre Nós, agora 4h08. Tem polêmica no ar, além dessa que já coloquei aí para vocês logo nas manchetes, que é essa chegada do novo presidente da Petrobras, cauteloso com as palavras e sem deixar claro o que vai acontecer com o preço do combustível no Brasil agora. Barril do petróleo em queda no mercado internacional, dólar já caiu bastante e a Petrobras continuou com aquele aumento que foi uma pancada em vigor. Então, não tem uma resposta clara sobre isso. Agora, a outra polêmica que o Entre Nós traz para vocês é em relação ao reajuste dos servidores públicos. Vocês se lembram, o presidente Jair Bolsonaro acenou em fevereiro com um reajuste para reposição de perdas dos policiais, dos profissionais da segurança pública, especialmente dos policiais federais. Agora, a decisão é de um aumento linear de 5% para todos os servidores. E isso desagradou exatamente os policiais, que inclusive disseram em nota que se for confirmado esse aumento linear para todos e não o aumento com a reposição completa das perdas dos policiais, chamaram isso de quebra desleal do compromisso, se referindo então ao compromisso do presidente da República. Vamos para Brasília, Fábio? Vamos nessa, o Márcio Rocha está com a gente, tem mais detalhes a respeito desse assunto. Diga, Márcio, boa tarde para você. Oi, Fábio. Oi, Adriano. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E aí a gente fica esperando, né, exatamente o anúncio oficial do governo sobre esse reajuste de 5% que foi confirmado nessa semana pelo governo e também os detalhes, né, como é que esse reajuste vai ser concedido para todas as categorias do funcionalismo público. Lembrando que essa decisão ainda não é oficial, mas ela foi discutida aqui no Palácio do Planalto, uma reunião que foi realizada ontem aqui em Brasília, inclusive com a participação de vários ministros, entre eles o ministro Paulo Guedes da Economia. Como a gente já adiantou também, o custo estimado para esse reajuste de 5% para todas as categorias é de mais ou menos 6 bilhões e meio de reais. O problema todo é que o orçamento deste ano tem apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais para conceder reajustes salariais para os servidores públicos. E aí fica a pergunta que a gente precisa fazer para o governo, é como é que esse reajuste vai ser confirmado, né, para os servidores federais. Lembrando que agora há pouco, né, estava marcada uma coletiva de imprensa exatamente para tratar sobre a questão do reajuste público, do reajuste de servidores públicos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, o Ministério da Economia tinha convocado essa coletiva de imprensa, mas alegando que teve problemas na tramitação desse projeto. Essa coletiva acabou cancelada, deve ser remarcada para a próxima semana, e só então na próxima semana que a gente vai ter mais detalhes sobre esse reajuste de 5% anunciado pelo governo. Lembrando também que a gente já adiantou também que algumas categorias não gostaram desse anúncio, principalmente porque, segundo o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 11%, mais ou menos, 11,3% mais precisamente, e esse reajuste de 5% não recompõe nem as perdas da inflação. Lembrando que, como eu disse também, né, várias categorias se manifestaram, e uma delas é a de delegados da Polícia Federal. O presidente da ANDP, né, o Luciano Soares Leire, disse que se o reajuste for confirmado, será um desrespeito com a categoria. É o trechinho da fala dele que a gente vai ouvir agora. Isso é um desrespeito para a segurança pública, uma desvalorização para a Polícia Federal e os policiais federais. É preciso honrar os nossos compromissos. E o próprio presidente da República foi a público e fez esse compromisso pela reestruturação e valorização das forças policiais. Os delegados federais vão cobrar que esse compromisso seja cumprido. E outras categorias também, pessoal, se manifestaram sobre esse assunto. Uma delas, a da Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, afirmando que se esse reajuste for mesmo confirmado, né, vai mostrar, né, vai confirmar que o presidente Jair Bolsonaro faltou com o compromisso que tinha com a categoria. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, declarou aqui para a gente aqui em Brasília que esse reajuste é insuficiente e que só as perdas do governo Bolsonaro atingem 20%, então acha que esse reajuste não vai atender a categoria. E também os servidores da Receita Federal mantêm a operação padrão, a gente já trouxe esse assunto anteriormente aqui na Band News, porque eles querem, né, que seja cumprido um acordo que foi firmado em 2016, né, com bonificação, com reajuste salarial, e que não foi cumprido até agora, e por isso eles fazem essa operação padrão. Então a gente segue esperando a posição do governo, e lembrando, né, que tinha uma coletiva de imprensa que foi chamada para as 3 horas da tarde, mas essa coletiva foi cancelada, isso deve ser marcado na semana que vem, e só assim a gente vai saber se
esses reajustes vão ser concedidos, se alguma categoria vai ter um reajuste maior, outra menor, enfim, todos esses detalhes ficaram para a semana que vem. Tá certo, Márcio, muito obrigada pelas suas informações. Fábio, é aquele famoso, falando bem popularmente, é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. Né? Porque quando promete o aumento para repor as perdas de policiais, o presidente desagrada várias outras categorias, como o Márcio falou, Receita Federal, Banco Central, e aí é uma chiadeira e um efeito em cadeia e ameaças de greve em série. Quando ele tenta o reajuste linear, ele desagrada quem ele já tinha o compromisso, que são os policiais federais. A nota da Polícia Federal tem um tom muito duro e ameaçador. No final, eles assinaram assim: os delegados não aceitarão calados esse desrespeito. Então, o governo está numa encruzilhada agora e sem dinheiro para o aumento. Exato, isso quer dizer, sem falar nos cofres do governo, né? Porque no orçamento estavam previstos 2 bilhões para o reajuste. E agora são 6 bi. E agora a conta chega a 6,3 bilhões, né? É um aumento considerável, absolutamente relevante. Eu já disse algumas vezes, né? A austeridade do ministro Paulo Guedes vai até a página 2 ou até uma olhada feia do presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro Paulo Guedes fica meio com as mãos atadas nesse tipo de situação, porque a vontade do presidente Jair Bolsonaro é agradar, obviamente, a todos os servidores federais. Num ano de eleição. Num ano de eleição. E o ministro Guedes vai ficar mais uma vez nessa situação de ter que cumprir, porque a proposta do Ministério da Economia é tirar o dinheiro das verbas do Centrão, das verbas do orçamento secreto, das emendas de bancada, que não são pagamentos obrigatórios, então não é preciso cumprir isso. E a sugestão do Ministério da Economia é tirar o dinheiro, então, dessas emendas da bancada, emendas de bancada, para repor para os funcionários públicos e pagar esse rombo aí de 4 bi que ainda faltam para cumprir esse reajuste. E aí a choradeira vai ser no Congresso. E, de novo, a gente vai ver um embate Congresso contra Paulo Guedes.